Fala pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vou relatar sobre a minha experiência com o Deus provedor, o bom Pai, o Pai amoroso, que todos nós podemos acessar. Tem praticamente 8 meses que eu estou dependendo totalmente de Deus. Sim, Deus me pediu o meu trabalho e eu renunciei àquilo que eu mais queria, aquilo que eu mais entregava, a minha força, o meu suor, que chegou a tomar o lugar de Deus, o primeiro lugar. E no começo do ano passado eu comecei com um sentimento, relatei para uma amiga que eu estava sentindo que eu não ia mais continuar com sobrancelhas, que era a área da estética. E eu ficava na dúvida se aquilo vinha exatamente de mim ou não, porque foi algo novo. E com o decorrer dos meses, o Senhor foi consolidando mais ainda aquilo no meu coração, sobre renúncia, sobre renunciar a trabalho, sobre fazer a vontade do Pai. E eu fui pedindo confirmação ao Senhor, porque abaixo de Deus eu dependo de mim mesmo. Eu não tinha um pai para me auxiliar, um pai terreno para me ajudar financeiramente. A minha mãe, dentro das condições dela, ela me ajuda, mas eu também não poderia contar com ela e eu estava morando sozinha, como ainda moro, e era uma decisão assim, muito séria. E Deus foi confirmando e eu fui entendendo o propósito do Senhor quando Ele me fez o convite para começar a gravar vídeo para o canal. E eu sabia que eu não ia continuar mais com sobrancelhas, mas eu não sabia quando que esse ciclo iria se encerrar. Foi quando chegou dezembro, eu escrevi um texto na minha rede de WhatsApp, agradecendo pela oportunidade, pelas pessoas que confiaram no meu trabalho, mas que em breve aquele ciclo ali se encerraria. Até então eu não sabia que eu ia encerrar em dezembro. Quando passou uma semana, eu ouvi uma ministração novamente sobre renúncia e Deus falando: você vai continuar apenas esse mês. E foi aí que eu avisei para as pessoas que meu ciclo estava se encerrando ali. E eu estava muito feliz, cheia de expectativa, porque foi um período que Deus estava falando muito ao meu coração. E chegou o primeiro mês, janeiro. E eu assim, gente, da onde virá essa provisão? Eu muito insegura, porque como eu não tive um pai terreno presente, eu sempre tive o medo da falta, da escassez, de não dar conta. E por esse motivo que eu também trabalhava muito. Primeiro, porque eu era muito insegura. Mas o Senhor me fez pedir ajuda a uma pessoa e a outra parte ele proveu. A alimentação ele proveu de cara. Eu recebi a minha primeira compra após renunciar ao meu trabalho e foi aquela compra maravilhosa de coisas que quando eu estava trabalhando eu não poderia comprar. E ali, com o decorrer do tempo, o Senhor foi provendo e levantou pessoas. Só que o engraçado era que Deus nunca levantava as mesmas pessoas, simplesmente para eu não me apegar e me apoiar ali naquelas pessoas. Um exemplo, se fulano me abençoasse todos os meses, eu já ia descansar e confiar em fulano. Mas não é em fulano que eu devo confiar, e sim no Deus provedor. E nesse período, que já fazem 8 meses, o Senhor tem me conduzido a um deserto. E esse deserto está me moldando de uma forma romântica nenhuma. É maravilhoso ver o mover de Deus, sabe? Você pensar, ai, que vontade de tomar um iogurte. E Deus vai lá levantar alguém justamente com iogurte para poder te abençoar. Ah, quando der, eu vou comprar um esmalte vermelho. E eu pedi emprestado à minha irmã, que eu menos tinha afinidade, e ela me emprestou, mas depois ela falou assim: Daiane, fica com esse esmalte porque eu tenho um aqui parecido. E o esmalte estava novinho, gente, então vi aquilo ali como providência do Senhor. E o deserto foi para quê? Esse deserto foi para quê? Foi para me tirar do lugar de soberba, de orgulho. A raiz de tudo é o orgulho. Por quê? Eu não gostava de pedir ajuda às pessoas. Eu me sentia autossuficiente.
E em alguns casos, como eu tive que pedir ajuda financeira ou ajuda com alimento, eu tive que largar o orgulho de lado, ou senão eu ficava, né, sem pagar minhas contas. Eu tive que aprender a receber ajuda das pessoas, aquelas que eu não precisava chegar até elas, elas mesmas, Deus tocou no meu coração para te dar tanto em oferta. Eu me sentia assim um peso, como se eu estivesse incomodando aquela pessoa. Só que se eu evitasse de a pessoa me abençoar, eu estava retendo a bênção na vida dela e retendo também a bênção na minha vida, de me sentir cuidada pelas pessoas e principalmente pelo Pai amoroso, porque ali não era diretamente a pessoa me abençoando, mas era Deus usando ela para demonstrar o zelo dele, a provisão dele, porque Deus usa pessoas, não é isso mesmo? E nesse deserto eu pude aprender a me submeter a Deus, a entrar no lugar de obediência, porque eu queria muito ter sucesso na minha área, eu queria muito montar o estúdio, eu queria muito ser reconhecida. Mas eu aprendi que sucesso mesmo é obedecer a Deus, é fazer a vontade do Senhor, e essa é a vontade de Deus para minha vida. Uma vontade que me levou para o lugar de descanso, porque eu atendi em domicílio de bicicleta, e isso me desgastava muito, me cansava muito, e eu não tinha uma logística que fosse ao meu favor. Então, se tivesse um no norte, eu ia para o norte, depois eu ia para o sul, e depois no outro dia eu ia para o norte de novo, e isso me consumia muito, porque eu não tive essa sabedoria, esse discernimento de administrar a minha logística, administrar a minha semana, a minha agenda. E também me ajudou a estar sensível à voz do Senhor, a entrar num lugar de confiança, de segurança, porque como eu tinha uma visão negativa do meu pai terreno, eu associei também ao Deus Pai, de que ele também não ia cuidar de mim tão bem, que ele não iria me proteger, sabe? Não deixar faltar. E nesse tempo, assim, eu tenho sido muito moída. O Senhor tem me ensinado a não ser egoísta, porque eu percebi que eu era uma pessoa egoísta. Me ajudou a não ser mesquinha, porque eu estava sendo mesquinha, a não vibrar na escassez. Deus me ofertou, usou uma pessoa para me ofertar tal dinheiro. Aí eu ia lá, tirava o dízimo, aí já ficava assim, não vou gastar para não faltar, não vou gastar para não faltar. Claro que ele me ajudou a administrar, ele tem me ajudado a administrar. Eu vou pagar aquilo que é prioridade, é o meu aluguel, a conta de luz, a conta de água, a alimentação, como eu falei, eu tenho sido muito abençoado pelas pessoas, com carne, com verdura, com aquilo que é necessidade que eu preciso. Mas eu também tenho sido ensinada a não ansiar pelas coisas, não andar ansiosa pelas coisas que me faltam, porque em tudo eu tenho visto a bondade e a misericórdia do Senhor me seguindo. Se eu for te mostrar meu guarda-roupa, está cheio de roupa que eu ganhei, roupas assim em perfeitas condições, que Deus tocou no coração da pessoa, Deus tocou no meu coração, veio e me abençoou com roupas, com calçados, com bolsas, com brincos. Você vê que é um Deus de pequenos detalhes, sabe? Produtos para cabelo, gente, eu falei assim, gente, eu preciso cuidar do meu cabelo. O meu cabelo necessita de cuidados especiais. Então, o Senhor levantou pessoas que me abençoaram com cremes, shampoo, linhas de cabelo de qualidade, perfume. Eu tô relatando para você que Deus é um Deus assim, que não deixa te faltar nada. Eu não tenho falta de nada. Eu falo isso com convicção, que o Pai tem cuidado muito bem de mim. Gente, no dia que acabou meu gás, Senhor, eu falei assim, meu Deus, acabou o gás. Me ajuda, levanta a pessoa. E sem eu precisar falar, o Senhor usou uma pessoa para pagar o meu gás. E tantas outras coisas que eu tenho dito assim, Senhor, tô precisando disso. Pai, tô precisando daquilo. Claro, gente, aí não vai dar tudo que a gente quer. Tem coisas que eu quero e não tenho. E é porque eu não preciso daquilo.
Mas aquilo que é necessidade, como vou dar um exemplo, como um sutiã, Deus, um tênis, Deus vai lá e levanta as pessoas para me abençoar. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Confesso que para mim é uma dificuldade, porque eu trabalhava muito, porque eu queria ser aceita. Muito trabalho para eu mostrar que eu também era alguém, para eu tentar mostrar o meu valor. E Deus me fez entrar nesse lugar de descanso para eu entender que meu valor não está naquilo que eu faço, não está naquilo que eu possuo, se eu possuo um carro, uma casa, se eu ando bem vestida, se eu como os melhores pratos. Meu valor não está nisso. Meu valor está em quem eu fui criada para ser. Meu valor está em Jesus que habita dentro de mim, porque através dele eu tenho valor. E tem sido assim um tempo de muito aprendizado, de muito choro, de muita renúncia. Nesse meio do caminho eu tentei voltar a trabalhar, mas eu não sentia paz. Nesse meio do caminho eu tentei fazer bolos para vender e deu tudo errado. E o Senhor ministrou ao meu coração: filha, ou você decide fazer o seu caminho e ficar rodando nesse deserto, ou você me obedece para que você possa aprender aquilo que é necessário e viver o seu propósito. Eu cheguei a sonhar 3 vezes com situações diferentes, mas que levavam ao mesmo lugar de quê? De decisão, ou seja, que eu tinha que decidir, ou eu fazia a minha vontade, ou eu fazia a vontade do Pai. E aqui estou. Não sei quando eu serei liberada, mas estou obedecendo a Deus. Às vezes ocorre de uma conta atrasar, mas eu não fico sem pagar. E o Senhor ministrou para mim: você não precisa do Deus provedor. Você não precisa da provisão, perdão. Você precisa do Deus provedor. Ou seja, se ele decidir não pagar a conta, será que eu vou continuar crendo no Deus provedor? E se ele não prover nada na minha vida, será que eu vou continuar crendo no Deus provedor? Então é isso que ele tem me ensinado. Claro que ele é um pai amoroso, um pai que se você pede pão, ele não vai te dar pedra. Então, ele provê sim, mas ele me tirou desse lugar de desespero. Tá chegando a conta, tá vencendo o que eu vou fazer. Deus, será que o Senhor não se importa? No começo eu entrava em desespero, depois quando eu era testada, quando atrasava alguma conta, eu fui entendendo, eu continuo crendo no Deus que ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Eu continuo crendo que o Senhor é o Deus provedor. Mesmo que o Senhor não faça, mesmo que a minha alma grite, eu continuo crendo que o Senhor é o Deus provedor e que se eu tenho meu pastor, de nada eu terei falta. De nada eu terei falta, porque eu tenho tudo que eu preciso nele. Basta ter uma mesa vazia. Estando com Jesus, eu vou ser farta, porque ele é o pão da vida, ele é a água viva. Ele é a água que traz transformação e restauração em nós de dentro para fora. Ele nos alimenta, ele nos preenche. Então é dele que nós precisamos. Eu quero que você compreenda o que eu estou dizendo. Então por causa disso eu não vou comer mais, que eu não vou passar fome. Não é isso, gente. Eu estou falando que muito mais do que as nossas necessidades fisiológicas, nós precisamos do Senhor. Ele é bom, ele é amoroso, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que quando a gente falha na nossa fé, quando a gente fraqueja, quando a nossa alma se angustia, ele não vem se vingar. Ele não é um Deus vingativo nesse sentido, ela não teve fé no dia de hoje, então eu vou pirraçar com ela. Não, o Senhor vem com a sua misericórdia sobre a nossa vida. Então hoje, se o Senhor está te convidando a entrar no lugar de descanso, obedeça. Claro, esse vídeo que não é para todos e você tem que fazer as coisas segundo a direção de Deus. Eu levei um processo para tomar essa decisão e não tomei de um dia para a noite. Começou no início do ano, com o decorrer dos tempos eu fui me consagrando ao Senhor, fui lendo a palavra, até que chegou o dia que eu fiz um jejum, o último jejum, e ali Deus me deu uma palavra que está em Isaías 46, que eu vou aproveitar a oportunidade até para ler para vocês. Só um momento.
Foi uma palavra que falou muito forte ao meu coração, porque eu vi ali que era Deus nitidamente ministrando ao meu coração, que diz assim, tá em Isaías 46, que diz assim, ó: escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que os levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Ou seja, eu estava assim, Senhor, mas eu dependo de mim mesma. Claro, depois do Senhor. Como que eu vou pagar minhas contas? Como que o Senhor me pede isso? E esse versículo 3, a partir do 3, foi a resposta de que ele cuidou de mim desde o meu nascimento, ele me carrega desde o ventre. Então ele vai me carregar até a velhice, até eu chegar com meus cabelos brancos. E com quem eu posso compará-lo? Será que eu posso comparar com meu pai, que foi ausente? Será que eu posso comparar com a minha mãe, que não conseguiria me manter? Será que eu posso comparar com qualquer outra pessoa? Então, que o Senhor ministre ao seu coração, que esse vídeo seja uma referência. Claro, cada um tem sua história particular com Deus, tem sua experiência, mas eu quero te encorajar a seguir um passo de fé com o Senhor, até mesmo se você faltou recursos para pagar a conta, confia num Deus provedor, clama a Ele, porque Ele conhece as suas necessidades. Mateus 6,6 vai para o seu secreto, e Mateus 6 também revela, se eu não estou equivocado, versículo 25, a partir do 25, revela que se ele cuida das aves do céu, se ele cuida dos passarinhos, do lírios do campo, será que nós não somos mais importantes do que a natureza dele, que ele mesmo criou? O Senhor se importa conosco, que você hoje possa tomar o lugar de filho, o lugar de filho amado pelo Pai, e que o Pai se importa com você, e que você receba todo o amor do Senhor, que você seja preenchido com amor, um amor que você não tem que tentar fazer algo para merecer, você simplesmente deve descansar e receber desse amor. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com mais alguém, comenta aqui se você tem alguma experiência parecida e não deixa de curtir, gente. Esse vídeo não é para me abençoar, mas é para levar a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus que Ele tem para cada um dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.